Mas deixa eu tocar a bola aqui de volta para Pedrito, direto de Salvador, que ficou com o coração daquele jeito, né, companheiro? Como é que foi a história desse triunfo apertado do Bahia, 1-0 sobre a equipe do Camboriú? Garantiu vaga aí na terceira fase da Copa do Brasil e, como o Cláudio falou, né, acesso a uma cota importante, né? Exatamente, Celso. É o ponto positivo, o saldo da noite é esse aí. É a classificação e os 2 milhões na conta. Porque tirando isso, não tem absolutamente nada para se acrescentar. O jogo de hoje assim, foi tipo é aquele jogo clássico assim, que você olha e que você sabe que se o adversário fosse um pouquinho mais qualificado, ele certamente teria saído com o triunfo, porque o Bahia não jogou absolutamente nada no jogo de hoje. O Bahia flertou com a eliminação na Copa do Brasil em diversos momentos. E assim acho que para começar, até antes de entrar de fato no que rolou dentro de campo, a gente precisa trazer o contexto, né? Tipo, quem é o Camboriú? O Camboriú é um time Sim, que importante. vai jogar a última rodada do Catarinense, nesse final de semana agora. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, assim, se os resultados normais acontecerem, o Camboriú vai ser rebaixado. O Camboriú está em antepenúltimo ali, cai em 2. Ele está fora da zona de rebaixamento hoje. Mas ele enfrenta o adversário que é o líder e o adversário que está atrás enfrenta o Lanterna, né? Que não ganhou partida nenhuma. Então, se tudo correr dentro da normalidade, o Camboriú, no domingo, não tenho certeza se é domingo o jogo, quando é, mas certamente estará rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Então, não dá para dizer assim que é um super time. O contexto já dizia isso e quando a bola rolou também, deu para perceber que o Camboriú não era absolutamente nada demais, como todo mundo já imaginava, né? Então, o Camboriú ele não é melhor do que os times do Campeonato Baiano, não é melhor do que o Barcelona de Ilhéus, do que o Jacobinense, enfim, tantos times que o Bahia tem enfrentado e tem tido dificuldades, inclusive, no Campeonato Baiano. Então, contexto era esse. O Bahia vindo de um Bavi terrível. Paiva até promoveu algumas mudanças ali em escalação, algumas até eu acho que mais para dar rodagem ao elenco, como ele faz muito, constantemente desde que chegou. Acevedo, que estava suspenso no Bavi, voltou para o time, jogou ali junto com o Iago. Everaldo jogou na frente no lugar de Goulart. Ele mexeu nas laterais também. E, além da rodagem, era preciso mexer um pouquinho também nesse Bahia, que jogou mal demais contra o adversário, que, embora seja o rival, mas que vive um momento ainda pior do que o Bahia, embora tenha vencido hoje. E o Bahia até começou bem a partida, os primeiros minutos. Até parecia que o torcedor tricolor ia ter uma quarta-feira assim, de mais tranquilidade. Logo aos 7 minutos, o Bahia já teve uma chance com o Everaldo na cobrança de escanteio. Ele finalizou ali da marca do pênalti, mais ou menos, e foi a primeira chance do Bahia. E logo depois, ali aos 10, a bola também chegou novamente em Everaldo. Ele ajeitou de cabeça. Uma bola recuperada por Marcos Vitor até. E Biel mandou um chutaço assim de fora da área, fez um golaço. Um gol que, para abrir a noite, parecia que estava tudo indo muito bem, assim, tipo, jogando bem, o Bahia era melhor naquele momento ali. Marcou um golaço com o Biel, que, aliás, entre as contratações, é o jogador que mais vem rendendo ao longo da temporada. E hoje fez essa pintura assim de fora da área, a bola bate na trave ainda. Então, até ali, parecia que estava tudo indo conforme planejado para o torcedor do Bahia. Vai até seguir um pouco melhor do que o Camboriú sem assustar, não tinha chegado no ataque ainda. Mas a partir dos 20, o negócio começou a mudar de figura. Porque o que acontece? O Bahia é um time que dá muito espaço, né? É incrível a desorganização defensiva do Bahia, os espaços que o Bahia dá. E o Camboriú começou a se aproveitar disso. A partir dos 20 minutos, começou a criar chances de perigo. Teve diversas chances de empatar. Aos 21, Marcos Felipe teve que fazer um milagre, um chute a queima-roupa. Foi a primeira chance do Camboriú. Depois, aos 28, teve um lance também com o Calisson. Calisson, inclusive, chegou a marcar o gol. Vocês falaram do VAR aí. E esse lance era um lance típico de VAR, embora a impressão que tenha dado ali pela transmissão é que, de fato, o jogador do Camboriú tivesse um pouquinho adiantado, mas era pouca coisa, assim, tipo, era questão de milímetro.
lance certamente seria analisado pelo VAR. E, por sorte do Bahia, do Camboriú, o auxiliar acabou marcando impedimento nessa bola. E o Bahia não levou o gol por conta desses milímetros, assim, né? Que certamente colocava o jogador do Camboriú à frente. Antes disso, já tinha tido uma bola na trave também. Emerson no chute cruzado. Não foi um chute assim tão perigoso, embora tenha batido na trave, porque estava meio sem ângulo. A bola saiu pela linha de fundo. Mas o Camboriú ia ali acumulando chances, né? A partir dos 20 minutos do Conquistando primeiro terreno, tempo. né? Exatamente. Era aquele momento assim que você olhava para o jogo e você fala, pô, se o Camboriú fizer um gol agora, tá dentro do script do jogo. Chato demais, seria dificílimo, ia complicar bastante E a situação do Bahia, que já não fazia. ao que o jogo estava mostrando, né? Perfeito. Exatamente. Ia complicar um jogo que o Bahia já não fazia mais uma boa partida como tinha feito nos minutos iniciais, e seria chato por diversos motivos, ainda mais que o Bahia jogava fora de casa. O Bahia só voltou a atacar já no final do primeiro tempo. Teve uma chance com o Everaldo de cabeça, a bola até bateu na trave também. E foi só. Primeiro tempo do Bahia. O primeiro tempo não é tão ruim quanto o segundo, tá? O primeiro tempo, o Bahia tem minutos em que ele é superior ao adversário. Uhum. Mas se você fizer um balanço ali do primeiro tempo, eu acho que o Camboriú ele foi superior ao Bahia durante mais tempo. Embora tenha sido o Bahia a equipe que conseguiu marcar o gol, né? E aí no segundo tempo, já no intervalo, o Paiva tirou o Iago, colocou Rezende, o que em tese deixaria o Bahia menos exposto, né? Mas o segundo tempo acabou se desenhando muito pior do que o primeiro, porque o Bahia não conseguiu fazer absolutamente nada. O Bahia foi de uma desorganização absurda, assim, no segundo tempo. E o Camboriú percebeu isso, obviamente, e se aproveitou, né? O Camboriú precisava empatar o jogo para levar a disputa para os pênaltis e teve diversas chances. O Camboriú colecionou chances perdidas, atacando principalmente pelo lado direito, pelo lado esquerdo da zaga do Bahia. Chaves, ele já tinha feito um primeiro tempo bem regulado, as melhores chances do Camboriú tinham saído do lado esquerdo da defesa do Bahia. Inclusive o gol anulado, a bola é cruzada do lado direito, mas ela se inicia no lado esquerdo da zaga. Então, basicamente, as três grandes chances assim que o Camboriú teve no primeiro tempo já tinham surgido pelo lado ali de Chaves. Claro que não é só culpa dele, né? Tem toda uma estrutura defensiva ali falha, que acaba prejudicando o lado como um todo. Mas no segundo tempo ele acabou deixando um corredor ali e tiveram dois ataques assim seguidos do Camboriú logo nos minutos iniciais, que por pouco a bola não entra. Um deles, inclusive, a bola chegou a bater na trave. Então, o Camboriú soube se aproveitar bastante ali da fragilidade defensiva do Bahia como um todo e também, especialmente, ali pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Aos 14 minutos, o Camboriú chegou a marcar um outro gol impedido. Esse era um pouquinho mais claro do que o outro. Lógico que se houvesse VAR também seria analisado e tal, mas esse ficou mais claro pela imagem. Não restava dúvida que tinha sido impedido, mas de qualquer forma era o Bahia ali exposto a tomar o segundo gol, né? E sendo salvo pela arbitragem. Não estou dizendo que o Bahia foi beneficiado, não é isso. Os dois gols me pareceram bem anulados. Mas, de toda forma, o Bahia correu o risco, né? De levar esses gols. E aí, houve um momento aos 20 minutos em que parecia que o jogo poderia mudar a favor do Bahia, que foi quando o Camboriú teve o jogador expulso. Dudu Figueiredo, ele fez uma falta dura em Rezende. Ele já tinha cartão amarelo, ele tinha levado o cartão amarelo também de forma bem injusta no primeiro tempo, no lance em Chaves, e acabou levando o segundo amarelo aos 20 minutos. Ou seja, o Bahia teve ali mais do que a metade do segundo tempo jogando contra um time que estava com um a menos e que estava saindo para o ataque. O Bahia tinha espaço, se quisesse ser mais incisivo, mas isso não aconteceu. Mesmo é impressionante, assim, porque mesmo com um jogador a mais, diante do Camboriú, um adversário infinitamente inferior ao Bahia em diversos aspectos, o Bahia não conseguiu ser melhor do que o adversário dentro de campo. E correu risco
o Camboriú continuou criando. É impressionante, assim, a desorganização do Bahia nesse jogo, assim, foi algo de chamar atenção, assim, né? E os riscos que o Bahia correu num campeonato importante, como a Copa do Brasil. Um campeonato que não só é importante tecnicamente, né, em termos de resultado, como também é importante financeiramente. E o Bahia correr tanto risco contra um adversário frágil, que, repito, briga para não cair no estadual, e que tinha um jogador a menos. Porra, vá lá que eu poderia ter corrido risco ali em algum momento com 11 contra 11, mas com um jogador a menos você não conseguir fazer absolutamente nada. É surreal. O Bahia só tem, depois que o Bahia ficou com a vantagem numérica, o Bahia, eu acho que eu só me lembro de uma chance de ataque, uma chance de gol do Bahia, que não foi assim uma grande chance, foi um chute já no finalzinho, nos 40 e poucos minutos, com o Patrick Veron, que entrou no segundo tempo, entrou até bem, e deu um chute que o goleiro precisou espalmar. Tirando isso, o Bahia não teve, o Bahia não assustou em momento algum o Camboriú. E pelo contrário, correu riscos defensivos. Teve um lance em que Marcos Felipe teve que fazer uma defesa, depois Gabriel Xavier tirou em cima da linha. Foi uma loucura, assim. É impressionante, assim, a inferioridade do Bahia mesmo com a vantagem de jogar com 11 contra 10, né? Então, assim, eu sei que o Bahia já vem preocupando há muito tempo. Esse jogo, ele não foi diferente, assim, tipo, continuou preocupando, o torcedor do Bahia sabe que se esse time que tá aí jogar a Série A vai ser um rebaixamento, assim, daqueles terríveis, assim, sabe, tipo, o Bahia não vai lutar para não cair, o Bahia vai cair, ponto, com esse time que tá aí. Claro que espera-se que peças cheguem, etc. Mas o cartão de visitas é terrível. Dá até para dizer que hoje o Bahia não levou gol, e é verdade, e foi apenas o terceiro jogo da temporada que o Bahia não levou gol. As outras foram com o Jacuipense lá no início da temporada ainda, depois com Vitória, sem ser nesse final de semana agora no primeiro Bavi do ano, pelo Campeonato Baiano, porque o Bahia venceu por 1-0. Mas essa é uma estatística vazia, assim, pelo que foi o jogo. Porque o Bahia só não levou gol hoje porque o Camboriú não soube aproveitar. Não foi por competência do Bahia, longe disso. Assim como não foi também competência do Bahia no Bavi, que o Bahia venceu por 1-0. O Bahia correu muitos riscos de levar gol naquele Bavi também. E o que me preocupa, Celso e Cláudio, e todo mundo está acompanhando, é que a gente não vê nenhuma evolução nesse time do Bahia. Eu já falei 500 vezes aqui no pod que o Bahia evolui jogo a jogo. O Bahia fez um jogo muito ruim contra o Vitória no final de semana, muito ruim mesmo. E a gente teve aí 3 dias. Claro que tem viagem no meio, que o time treinou pouco e tal. Mas você não viu nenhuma evolução de domingo para cá, assim como não viu de semana passada para cá e também não viu de semana retrasada para cá. E pior do que isso, se você for pegar os primeiros jogos lá da temporada, você consegue encontrar alguns jogos em que o Bahia agradou. O primeiro jogo, por exemplo, contra o Juazeirense, primeiro jogo do ano em Pituaçu, o Bahia fez uma boa partida. Contra a Taxa Lagoinhas, a Fonte Nova, o Bahia até tomou um gol, tipo, cedo, mas criou muita chance e conseguiu vencer por 2-1. Quando o Sampaio correu, o Bahia criou absurdamente, criou demais, perdeu o jogo lá no Maranhão, porque ganhar do Sampaio correu, o Bahia nunca ganha mesmo, mas, enfim, fez um bom jogo. E você conseguia ver ali, você conseguia extrair alguma coisa daquele time que jogava no início da temporada. Você era um time que criava muito, mas que Já pecava tem alguma na hora de pressão em cima do finalizar. trabalho de Renato Paiva? Já tem Porra, um ambiente muita, de intranquilidade? muita, 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 né? muita pressão, porque justamente por isso, porque você não vê o trabalho evoluir. Você vê No os nível de poucos que acertos se a positivos. vitória, se a classificação não tivesse vindo, estava seriamente ameaçado de queda. Aí é que tá. Essa resposta a gente não tem. Uhum. Porque se a gente está falando aqui de um, um ano normal, né, um ano típico do Bahia, pré-SAF, Bahia democrático, né, a gente chamava a fase anterior de a era democrática, eu não tenho dúvida que
o cargo de Paiva estava extremamente ameaçado. Não tenho a menor dúvida disso. Eu não sei sequer se ele ainda estaria no comando técnico do Bahia. Eu acho que ele teria caído certamente naquele jogo contra o Sport, o 6-0. Mas a gente está falando de um Bahia novo. Um Bahia que, embora o negócio não tenha sido ainda completamente fechado ali nos termos burocráticos, ele já está acertado, mas burocraticamente ainda existem aí algumas fases que precisam ser cumpridas. Mas a gente sabe que quem manda já no futebol do Bahia desde o início do ano é o Grupo City. E eu realmente não sei qual vai ser o caminho, né? Qual vai ser a decisão que o Grupo City tomará a partir de agora em relação ao treinador. Cássio até falou algo interessante aqui algumas lives atrás, que o fato do Grupo City estar chegando agora no mercado brasileiro impede um pouquinho que o Grupo City demita um treinador, porque o recado que ele vai passar é um recado de que já brasileirou, Faz né? sentido. Em relação ao posicionamento de Faz mercado, sentido. né? Faz sentido. Agora, eu não sei quanto tempo o Grupo City vai aguentar, né? Porque a torcida está pressionando, a pressão diante de Pai, ela já é muito grande. Alguns jogos já, não é de hoje. O Bahia tomou 3-0 do Fortaleza em casa e logo na sequência tomou 6 do Sport. Tipo, uma goleada histórica, assim, que vai ficar na memória do torcedor para sempre. Assim como os 7-2 que o Bahia tomou do Ferroviário há anos atrás, até hoje não sai da memória de quem viveu. Então, a pressão é enorme. Claro que todo mundo entende que o trabalho está no começo, que é preciso tempo, etc, etc, tudo aquilo. É preciso jogador, principalmente é importante lembrar isso. E eu acho até que as especulações de jogadores que podem chegar ao Bahia já dão um sinal de que será um perfil ali diferente e tal. Você vê a especulação de Marinho, não tem nada confirmado ainda, nada oficializado. O próprio Cuesta, enfim, um perfil de jogador completamente diferente, né? E pode ser que isso ajude, mas eu confesso que eu tenho dúvidas. Eu não sei se Paiva, pelo que ele mostrou até agora, ele será capaz de colocar o Bahia para jogar, mesmo recebendo peças que estão ali em outro perfil, né? Que estão em outro patamar. Eu tenho dúvidas. E, embora eu continue achando muito difícil que o City demita Paiva antes do Brasileiro, eu não boto minha mão no fogo, não. Pelo que está sendo desenvolvido até agora. Eu estou sentindo também, de uns 3 jogos para cá, um Paiva mais tenso, assim, nas entrevistas, sabe? Ele vem citando muito o Grupo City. Tá Na última, sentindo, né? na última ele já falou, mas quem decide a filosofia de jogo é o grupo. Coisas que ele não falava antes, assim, sabe? Eu tô sentindo que ele tá começando a perceber onde foi que ele se enfiou. Mas assim, velho, ele não pode morrer nas convicções dele, assim, né? Ele precisa perceber que com as peças que ele tem, ele não pode jogar do jeito que ele quer jogar. Então, Paiva, para mim, tem muita culpa, assim, no que está acontecendo até agora, especialmente pela falta de evolução do time. Mas, enfim, são situações aí que a gente vai percebendo também como que o Grupo City vai trabalhar ao longo do tempo. Aos pouquinhos a gente vai ver se eles vão abrasileirar ou se eles vão manter a convicção de que Paiva é o cara realmente certo para treinar o Bahia. Só lembrando uma coisa para finalizar aqui, Celso, comentário sobre o jogo. Paiva já está aqui há 3 meses, tá? Porque o Bahia se reapresentou no início de dezembro. Então já são 3 meses de trabalho, dezembro, janeiro e fevereiro. E o Bahia não evoluiu porra nenhuma, velho. Tipo, nada. Só piorou. E falta um mês pro brasileiro. Aí vamos ver o que é que vai dar, né? Ô, Celso, pegando o comentário de Pedro aí sobre Renato Paiva, né? Que é justamente isso. Eu acho que o torcedor do Bahia, olha, não tem um horizonte de evolução, de melhora. Um jogo, por exemplo, como o de hoje, que era um jogo que podia o time ganhar confiança, podia melhorar. Não acontece nada disso. Classifica, obviamente fica a classificação de marcante. O início do jogo até iludiu um pouco, podia ter sido, acho que como o Pedro bem falou, um gol no início, um bonito gol. As coisas pareciam que iam fluir melhor, mas aos poucos o Bahia vai dando espaço, vai deixando o Camboriú, que não é um grande time, chegar.
ter gols anulados, criar chances, fazer o goleiro do Bahia trabalhar. Então, assim, não tem esse horizonte. Ele tenta algumas mudanças no time de escalação, mas não há uma mudança de postura, não há uma tentativa, né, de variação tática, enfim, alguma coisa que pudesse mudar um pouco o que o Bahia apresenta em campo, né? Então fica muito essa falta de perspectiva do torcedor do Bahia para o que pode vir pela frente. É óbvio que vão vir contratações, precisa de contratações, mas não sei se só isso vai resolver. Eu não vejo hoje em Renato Paiva um horizonte muito promissor, não. Só se ele der um cavalo de pau ali na postura dele, né? no que ele pensa ali do futebol. Porque, por enquanto, é muito mais preocupante, e não é exagero que o Pedro falou de olhar para o Campeonato Brasileiro e pensar em rebaixamento. Hoje talvez seja bem mais viável do que lutar por uma coisa mais assim. Óbvio que tem tempo ainda, dá para mudar muita coisa, mas aí vai precisar de uma mudança ou de postura do treinador, do próprio treinador. E aí uma SAF, o Grupo City, será que vão ter essa visão que o torcedor muitas vezes passa e não tem, mas que muitas vezes tem razão? Não sei. E até a fala dele, né, na última semana, né, no final de semana depois do Bavi, falando que tá seguindo as normas do Grupo City e tudo mais. Óbvio que isso é importante, mas é preciso também compreender as particularidades do clube que ele está trabalhando. Não é um clube português ou qualquer outro que ele tenha trabalhado, não é um clube sub-20, não é um clube, ele está no time profissional, um clube de massa, é um clube grande na região e no país. Então, não sei se ele entendeu, talvez, como o Pedro falou, talvez agora ele esteja entendendo o contexto que ele está inserido, mas já se passaram alguns bons meses e o prejuízo para o Bahia pode ser grande para o restante da temporada. Exato, não seria muito ruim, né, para esse começo desse novo momento do Bahia, começar com a temporada num fracasso máximo, né, que seria a eventual queda, né? E como que pelo que a gente está acompanhando até aqui, a tendência é essa, e por tendência é entender, se as coisas se mantiverem como estão, a tendência é realmente muito mais de queda do que qualquer outra coisa, né? Porque é uma Série A, né, que aparentemente, o que a gente está vendo, vem com um nível de exigência técnica bem considerável, né, Pedro? Exatamente, Celso. E isso me preocupa ainda mais. Eu vou até fazer uma crítica, assim, esse início de trabalho do Grupo City. Eu já falei até algumas vezes aqui e continuo achando que o sucesso ou insucesso dessa nova fase do Bahia, ele não vai estar diretamente relacionado ao resultado esportivo de 2023. É muito pouco tempo, a gente está falando de um projeto de 90 anos. Então, o primeiro tempo, acho que o primeiro ano, assim, eu acho que ele vai refletir pouco o trabalho como um todo. Mas eu acho assim, eu acho lindo essa história, assim, que todos os times do Grupo City, eles precisam jogar ali de uma forma semelhante, porque só assim você vai conseguir perceber que um lateral esquerdo que está jogando lá na Austrália, que pode ser útil aqui no Brasil, enfim. Isso é lindo. Mas eu acho que é muita ousadia, assim, você querer mudar completamente a forma de um time jogar de uma hora para outra e principalmente sem ainda ter dado peças que possibilitem essa mudança, sabe? Eu acho que a tentativa de mudança ela tem sido muito abrupta em relação à forma de jogar. Pelas peças que foram dadas até agora, o Bahia deveria estar se precavendo um pouco mais defensivamente, especialmente pensando na Série A e nesse grau de dificuldade da Série A que o Bahia vai enfrentar, especialmente nesse ano. A gente está falando de talvez a Série A mais difícil da história. Certamente. Pelo menos na era dos pontos corridos, assim. Então, eu acho que isso está sendo feito de forma muito, muito abrupta, assim, sabe? Tipo, é claro que eu sei que vão chegar peças que podem possibilitar esse jogo mais ofensivo, mas eu acho que tudo tem sido feito muito rápido, assim.
em relação a essa mudança de postura, e por isso não está dando certo. Você não pode querer que o Bahia vire de uma hora para outra um time que joga de forma ofensiva e sem se preocupar com a parte defensiva. Os espaços que o Bahia deixa em termos defensivos são gritantes, assim. E a gente está falando de jogos contra times muito inferiores. Mas, enfim, eu torço muito para que... Vai lá. Deixa eu te pedir agora o seguinte, para a gente fechar. Tá com bastante eco, deixa eu tentar identificar aqui. Vamos ver. Pedrito, deixa eu te pedir agora para a gente fechar a análise sobre a classificação do Bahia com os destaques individuais. Não precisa fazer um pódio, mas o que você achar por bem de entender como destaque individual, fica à vontade, meu irmão. Bom, é difícil, assim, falar até de melhores. Acho que dá para salvar Biel. Acho que, em termos ofensivos, foi quem mais se esforçou. Sem dúvida nenhuma, fez uma pintura, assim, um golaço mesmo. E, porra, além de Biel, talvez falar de Marcos Felipe, que conseguiu evitar um gol de empate ali no primeiro tempo ainda. Eu acho que colocar algum outro jogador além desses dois seria exagero. Acho que Patrick Verón entrou bem nos minutos finais ali, mas foram poucos minutos. Acevedo também dá para salvar. Mas eu fico entre Biel e Marcos Felipe, assim, para os melhores. E aí eu vou desempatar pelo gol e pela temporada também. Eu vou de Biel como o melhor. E em termos de piores em campo, pô, acho que não tem a menor dúvida hoje, para mim, pelo menos. Eu acho que a partida de Chaves hoje foi horrorosa em diversos aspectos. É um jogador até que eu tomo muito cuidado, assim, para falar dele, porque ele tem potencial, um cara muito jovem ainda, chegou no Brasil agora, vem sentindo muita dificuldade, assim, principalmente de adaptação. Eu acho que ele vai evoluir, mas hoje eu não tenho como não colocá-lo, assim, como pior em campo, pelos espaços que ele deixou defensivamente, e também porque ofensivamente ele não conseguiu contribuir em absolutamente nada, assim, sabe? Então foi uma partida muito ruim de Chaves hoje. Para mim foi o pior, mas tem outros também. Cicinho foi mal, o Cauli apareceu pouco pro jogo, Jacaré também não contribuiu muito. O próprio Everaldo é interessante porque nos minutos iniciais ali, em que o Bahia foi melhor em campo, Everaldo ele até se movimentou bem, foi até, tipo, ele vinha fazendo uma partida que poucas vezes eu vi ele fazendo, saindo da área e tal, mas durou muito pouco, né? Foram 10 minutos, e aí depois ele voltou a ser o Everaldo de sempre. A última jogada, inclusive, do jogo, acho que foi a cobrança de falta assim, mais tosca que eu já vi na vida, assim, tipo, o cara cobrou, era uma falta perigosa, ele cobra assim, quase que a bola sai pela lateral, assim, fora do estádio. Foi um negócio horroroso, assim. Então, tem muita gente aí para esse pódio negativo. Eu vou ficar com o Chaves como o pior, e todos esses que eu citei aí podem ir no barco também.